E aí, cidadão? E aí, cidadã? Tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta. Sou o professor Alessandro Cunha, é o nosso terceiro vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar de indústria 4.0. Vou aproveitar aquele gateway industrial que eu mostrei e abordar alguns temas de por que é importante ter alguma coisa robusta dentro de uma indústria para ser 4.0. Vamos lá! E aí, tudo bom? Estamos de volta aqui. Deixa eu falar de um tema que me é muito caro, né? Muito apreço. Eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos aí, que é a tal da indústria 4.0 e o que essa revolução industrial, essa onda de automatização, de inteligência artificial, de sensores, né? De conectividade dentro da indústria tem feito pelo mundo, no Brasil e por aí vai, né? Num vídeo, o primeiro vídeo do nosso canal, eu abordei aí o nosso gateway industrial da Avnet, né? Que era baseado em Raspberry Pi, né? E agora, num próximo vídeo, eu vou abordar o nosso sistema de nuvem, o IoT Connect, para você entender como a gente conecta esse vídeo, esse gateway na nuvem. Só que antes tem um meandro aí, tem uma parte no meio que eu gostaria que você entendesse, que é o que é essa tal de indústria 4.0, como ela funciona e para onde que ela vai. Eu tinha mostrado naquele vídeo anterior esse slide aí, e esse slide continua atual e é muito importante. Quando você começa a conversar com alguém da indústria, ele tem uma planta instalada, fabricando alguma coisa, com um monte de sensores ali, com um monte de motores para fabricar uma determinada produção. Seja fralda, shampoo, álcool em gel, cadeira, alimento, o que quer que seja que essa planta tem, você tem motores movendo essa planta, você tem sensores na linha de produção, você quer saber quanto insumo está entrando ali. Atualmente, na indústria 3.0, na indústria 2.0, esse controle é feito de modo planilhar. Eu gosto de usar esse termo, que é o cara com a planilha de Excel vendo aí se a manutenção foi feita, se alguma máquina quebrou, consertando isso conforme a demanda aparece. Nas indústrias mais conectadas, essa informação tem que ir para algum lugar e tem que estar disponível para um gestor. E aí aparece o tal do ERP, né? O sistema de relacionamento, que recebe os dados dos seus dispositivos conectados na indústria, de todos os seus gateways industriais e coloca uma inteligência aqui para analisar o que está acontecendo, para jogar essa informação mastigada para um gestor. Em muitos livros, em muitas definições, a gente tem a informação de que isso se chama transformação digital. A tal da transformação digital é a base, é o pilar da indústria 4.0. Sem transformação digital, você não tem como fazer uma indústria 4.0 funcionar. Tem alguns casos interessantes aí no meu trabalho, no meu serviço, visitando alguns industriais, vendo algumas plantas, né? Vendo algumas indústrias que fabricam coisas de alto volume pelo Brasil afora. Certa vez eu estava conversando com um cara que era responsável pela manutenção da planta e a gente conversou de indústria 4.0 e ele falou assim: Alessandro, como é que a gente vai implementar a indústria 4.0 aqui, né, na indústria alfa, se nós nem chegamos na indústria 3.0 ainda? A gente está capengando pela 2.3 ainda, né? Então, ter essa transformação digital, ter isso aqui implementado na indústria é um desejo muito forte dos administradores, tá? Bom, deixa eu te dar uma noção do que acontece e como posiciona isso, falando, por exemplo, de um tema que é muito caro dentro da indústria, que é a manutenção, né? Você pode dizer que a manutenção é classificada em alguns níveis. Você tem a manutenção reativa, que quando uma linha para, quando o equipamento quebra, quando um sensor não reage mais, você vai lá e manda o departamento de manutenção da empresa trocar.
Você tem o level 2, que é você tem um cronograma muito bem estabelecido de manutenção e você vai lá a cada 2 meses, a cada uma semana, a cada um mês, de acordo com o nível de uso que você tem naquela indústria, você faz a manutenção acontecer de acordo com aquele nível, ok? Então é algo pré-planejado. O nível 3, você tem pessoas que pensam na manutenção, como acontece, analisam os históricos anteriores e começam a sacar que alguns elementos precisam ser monitorados ao longo do tempo. E ele começa a colocar sensores em pontos estratégicos da indústria para fornecer informações sobre o comportamento de uma linha de produção, de um motor, de uma esteira, de uma injetora, de uma máquina de solda, o que quer que seja que você tenha lá na indústria. Quando esses sensores apitam dizendo que, olha, a temperatura subiu, o nível de pressão caiu, etc, 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 você vai lá verificar antes que aquilo quebre. Ponto. Agora, uma manutenção preditiva de verdade, ela só acontece quando você tem dados em mãos e usa esses dados em um nível de inteligência que consegue prever que algo irá quebrar. E antes daquele problema acontecer, você tem condições de disparar as suas equipes para tomar as ações que precisam ser feitas. Colocando isso aqui da maneira mais didática que eu consigo, né? A manutenção preditiva, lá a cada intervalo de tempo bem determinado, você vai lá e faz uma checagem, né? Vê se o motor tá com o mancal vibrando, vê se o sensor lá tá mandando dados de verdade, vê se a esteira tá deslizando o insumo que vai ali sem enganchar em lugar nenhum, vê se a máquina de solda tá produzindo soldas com uma qualidade boa. Então você vai lá e faz checagens preventivas de tempos em tempos. Na manutenção preditiva, você tem a monitoração contínua ao longo do tempo e os dados dessa manutenção vão para uma inteligência que entendem do comportamento daquela linha de produção e disparam alarmes no tempo certo para você fazer a manutenção certa. Peraí, que você precisa, nesse gráfico aí, enxergar uma coisa importante. Quando você tinha a manutenção preditiva, ao longo de um ano, sei lá, você gastou 4 manutenções, 4 equipes com parada de linha para trocar mancal, engraxar redutor, verificar ponta de solda, sei lá o que a indústria vai fazer. Mas na manutenção preditiva, você colocou apenas 2 ações de paradas de linha para resolver coisas que nem aconteceram ainda, agendadas, sem comprometer a sua produção, com menos uso da equipe e com mais assertividade na manutenção que você precisa fazer. Será que eu preciso comentar com vocês qual é o ganho de dinheiro, de economia, de eficiência que você tem numa situação preditiva como essa? Ela é muito mais assertiva, ela é muito mais eficiente e ela é muito mais lucrativa para a empresa, para a produção, do que era a manutenção preditiva como você conhece, como você já viu acontecer em alguns lugares. Mas essa manutenção preditiva, ela só é possível se você tiver elementos no seu chão de fábrica que te deem as informações corretas no tempo correto para tomar essas decisões. Essas decisões não são nada se você não tiver a informação vinda da maneira correta. E aí nós precisamos colocar uma sequência enorme de informações numa base de dados e fazer uma inteligência rodar em cima disso para que a gente consiga ter esse poder de decisão. Então, quem são os equipamentos da minha linha de produção? É o compressor, é o robô, é o ar-condicionado, o motor, a esteira, a máquina de solda? Cara,
trocentas coisas que tem dentro de uma indústria, que tem dentro de uma linha de produção. Eu preciso sensoriar, enfiar sensor em tudo quanto é aqui, e esse sensor precisa estar conectado das mais diversas formas possíveis para que eu possa mandar esse dado para algum lugar. Algumas técnicas muito em voga, muito evidente atualmente, estão mandando fazer esse processamento prévio local antes de mandar para a nuvem. É o que eles chamam de processamento de borda ou o tal do edge processing, tá? Esse processamento de borda economiza transmissão entre o seu gateway industrial, entre o seu ponto de processamento e a nuvem. Porque é ali na nuvem, pessoal, que você vai ter um negócio que é fantástico, que é você ter inteligência artificial, que é você programar para ler aqueles dados que estão sendo enviados e descobrir uma inferência matemática, descobrir um comportamento que um cara a olho nu não aprenderia nem 10 anos de trabalho dentro daquela planta. Se eu tenho um processador potente, com bom poder de processamento lá na borda, que consiga fazer esse pré-processamento com um software bom, tirando essas inferências matemáticas e jogando isso mastigado para uma nuvem de inteligência artificial, eu consigo nessa nuvem trabalhar e tirar a informação correta para implementar um sistema de manutenção preditiva. E aí sim, com esse sistema de manutenção preditiva implementado e aprendendo como esse cara funciona, eu jogo na mão dos caras que tem que fazer a decisão. Da diretoria, do cara de manutenção, da gerência de manutenção, e aí ele dispara a equipe para ir no compressor certo, fazer a manutenção correta, fazer o ajuste correto de informação que ele precisa fazer na planta. Isso sim é um ambiente completo de indústria 4.0 funcional. Né? Só para você ter uma ideia, o quanto que isso é valioso para uma indústria com linha de produção que faz 1000 equipamentos por dia. Se você, vamos pensar apenas no motor, tem N elementos nessa linha de produção, atuadores, braços pneumáticos, robôs, ar-condicionado, compressor, vamos falar de motor, só para pegar um exemplo clássico, tá? Se você pegar um motor, essas duas curvas que estão aí, elas são imprescindíveis para garantir a vida útil desse motor e saber quanto vai custar uma linha de produção parar ou continuar funcionando, né? Funcional, redonda, gerando produto, rodando de acordo com o que foi previsto. Então imagina o seguinte, olha só. Momento zero, comprei um motor zerado, instalei, funcionei, fiz todo o setup, tá em ordem, tá? Comecei a mandar a produção rodar ali. Em certo momento, esse cara tem uma vida útil e ele vai se deteriorar. A mágica é descobrir quantos anos, meses, semanas, dias ou minutos faltam para aquele motor travar e minha linha de produção parar. Se eu conseguir dar uma manutenção aqui, ó, em months, né, em meses, antes desse motor parar, eu conseguir trocar ele, fazer a manutenção e eu não paro, volto aqui. É como se nesse ponto eu retornasse para a escala zero e viesse para cá de novo. Se eu deixo isso sem dar manutenção, vai chegar num ponto em que meu risco de produção, meu risco de parada de linha aumenta muito. E eu corro o risco de ter que interromper num momento crítico em que eu estou produzindo equipamento para um cliente-chave que tem um pedido colocado, que o comercial já recebeu adiantado alguma coisa e eu preciso entregar aquele equipamento. Isso para uma indústria é crítico. Mas aí, pensando apenas em motores, né? Como é que eu faço para detectar que momento que é? Bicho, tem um monte de sensor no mercado e eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal falando de alguns desses sensores que são utilizados em sistemas de IoT, em sistemas de internet das coisas, como você faz essas medidas que você pode utilizar. Por exemplo, você pode usar ultrassom, vibração, ruído, barulho, né?
detector de fumaça, etc. Então, se eu combino os sinais de todos esses sensores em cima do meu motor, eu consigo prever o comportamento desse motor ao longo do tempo e dar um sinal para o decisor: olha, aquele motor está com um comportamento estranho, ele está vibrando, está emitindo barulho, ele vai travar. Eu já coloquei numa máquina de inteligência artificial que aprendeu que ao longo do tempo aquilo é um comportamento que faz com que ele trave, né? Então, se eu consigo sensoriar esses motores, mandar isso para um tratamento de um gateway industrial e jogar isso numa nuvem, eu devolvo isso para uma planta. Esse exemplo que vocês estão vendo aí na tela agora é um exemplo que a gente fez com placas discretas, utilizando a rede da Amazon AWS, para fazer toda a leitura, desde que o motor estava aqui, mandando dados, fazendo um processamento prévio aqui na borda e criando alguns dashboards, fazendo uma máquina de inteligência artificial aprender como um comportamento de motor é e como ele funciona, né? No próximo vídeo que a gente vai gravar aí, eu vou mostrar como a Avnet criou um sistema de nuvem para fazer isso de modo um pouco mais amigável e fácil do que ter que aprender todas essas caixinhas que a Amazon tem e que funcionam muito bem, né? Mas que demoram um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado grande, para que você que quer implementar um negócio desse tenha isso funcionando, né? Então o nosso grande objetivo aqui é mostrar que é possível, totalmente possível, prever essas condições de falha com antecipação e conseguir colocar isso para rodar num ambiente industrial, né? Então, eu volto aí ao nosso gateway da Avnet, como ele foi montado, tá bem explicado lá no primeiro vídeo, não vou voltar a detalhes disso, né? Então, a ideia é que uma máquina de $190, $187,50, consiga resolver todo esse problema aí de conectar isso e mandar isso para a nuvem e fazer o processamento prévio, tá? Então, o nosso ecossistema aí da Avnet está sendo montado para conseguir resolver isso. Então, a ideia desse vídeo aqui é falar um pouco sobre essa questão da indústria 4.0 e como ela pode ser utilizada para prever coisas numa linha de produção, numa parada, coisa que é muito solicitada por quem tem uma produção e não quer deixar isso parar, né? Acreditem em mim, tem muito dinheiro envolvido nisso e se você dominar essas técnicas, a sua chance de implementar isso em indústrias é muito grande e ter um sucesso aí profissional grande também é muito evidente, tá bom? Espero que você tenha gostado e aí a gente vai falar sobre as nossas nuvens da Avnet no próximo vídeo. Valeu? Brigadão, até a próxima. Tchau, tchau. La